Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcelo Mota e o Direito da Saúde. Hoje eu estou aqui para abordar o tema com vocês sobre negativa de psicoterapia pelo plano de saúde, ou seja, limitação de sessões junto ao psicólogo. Eu acredito que alguma vez, alguns de vocês, ou a grande maioria, já tenham tido a necessidade de fazer sessões com psicólogo e simplesmente tiveram por parte do plano uma resposta negativa, seja para negar totalmente qualquer sessão, ou seja para limitar o número de sessão que foi prescrito por aquele profissional. Se isso já aconteceu com você, atenção! Essa negativa, na maioria das vezes, ela é ilegal e abusiva. E agora nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Marcelo Mota Pedreira, advogado especialista no direito médico e da saúde, já atuo nessa área há mais de 10 anos, e eu estou aqui nesse vídeo para poder te explicar quando o plano é obrigado a cobrir a psicoterapia, quantas sessões são devidas e o que fazer se o plano negou ou limitou suas sessões. Aproveito também a oportunidade para pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho com as notificações para assistir os novos vídeos, curtam, compartilhem e comentem para fortalecer o canal, tá certo? Antes de mais nada, é muito interessante e muito importante esclarecer para vocês que a psicoterapia, ela é um tratamento de saúde. Ela é um tratamento assim como qualquer outro tratamento que a gente faça para qualquer outra situação em um outro órgão do corpo humano, certo? É fundamental deixar muito claro que a psicoterapia ela é um tratamento de saúde e quando indicado por um profissional, ela se faz necessária a sua realização. Ela não é opcional no sentido da indicação médica, porque quando a indicação médica prescreve aquele caminho como sendo o meio, né, de tratamento para a cura da patologia, por mais que o paciente tenha a opção de escolher ou não, a prescrição médica ela precisa de que o caminho é aquele. Então, sobre o olhar da prescrição médica, não é uma opção. Ela também não tem um sentido complementar e a psicoterapia ela é muito menos um serviço supérfluo. Ao contrário, ela se faz extremamente importante, inclusive eu conto isso para vocês de experiência própria. Afinal, a mente também adoece como qualquer outro órgão e precisa de cuidados. A psicoterapia é um tratamento clínico reconhecido, utilizado para a prevenção e controle e tratamento de diversas doenças e transtornos mentais, como por exemplo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno do espectro autista, TDAH, transtornos de personalidade, estresse pós-traumático, luto patológico, entre outros. Quando um psicólogo devidamente habilitado ou um médico, ele indica sessões de psicoterapia, essa indicação ela tem a finalidade terapêutica, com base em critérios técnicos e científicos e com base na análise que o médico fez daquele paciente ou o psicólogo tenha feito alguma análise, né, e tenha prescrito aquelas sessões. Isso significa que a psicoterapia ela integra o tratamento da doença da mesma forma de uma cirurgia, ou um medicamento, ou uma internação, ou algo semelhante. E aqui entra um ponto jurídico essencial. O plano de saúde ele não pode tratar a saúde mental como algo secundário, como algo que não se faz necessário. Ao contrário, o plano ele tem que garantir o direito à saúde de forma ampla, sem distinção entre saúde física ou saúde mental ou situações semelhantes. Portanto, não existe hierarquia entre tratar o corpo e tratar a mente. Ambos precisam ser tratados, são primordiais e, quando prescritos, têm que ser obedecidos. Se o plano cobre a doença, por exemplo, depressão ou transtorno de ansiedade, ele não pode negar ou limitar arbitrariamente o tratamento indicado, sob pena de violar o próprio objetivo do contrato, que é preservar a saúde e a vida do paciente. Entre outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, que quem define o tratamento é o profissional de saúde, não é a operadora. Quando o plano ele interfere na decisão técnica, impondo limites genéricos, ou cortando sessões, ou limitando sem base clínica, sem nenhum tipo de auxílio médico para poder ter aquele tipo de atitude, ele age de forma abusiva e ilegal, colocando em risco a evolução do tratamento
e a própria dignidade do paciente, né, que está em busca do tratamento, em busca de uma cura e simplesmente está passando por essa situação. E o que é que a lei diz sobre a cobertura? A obrigação do plano de saúde e seus limites de atuação são bem claros, né? Inclusive, a obrigação do plano de saúde não é limitar, não é atrapalhar ou prejudicar o paciente barra consumidor, né? A finalidade do contrato de seguro é justamente garantir e lastrear todos os meios para que ele se recupere ou se cure de uma patologia. O plano existe para custear e administrar todo o contrato que o paciente, né, que o consumidor ele pactua. E essa obrigação é dele de gestão. O plano ele não é médico, o plano ele não é psicólogo e ele não acompanha o paciente clinicamente no dia a dia. Por isso, o plano de saúde ele não tem competência técnica nem legal para decidir o que é melhor para o paciente, porque ele não está no dia a dia ele acompanhando. É apenas uma empresa. Ele não sabe qual é o melhor tratamento para o paciente ou qual o paciente precisa, ele não sabe quantas sessões são necessárias, ele não sabe com que frequência o tratamento deve acontecer ou quando ele pode ser interrompido ou não. A função do plano de saúde é financeira e administrativa, que fique claro. Ele recebe a mensalidade e deve garantir o pagamento do tratamento indicado pelo profissional de saúde. Assim funciona um contrato de seguro. Quem tem competência para indicar, para conduzir, ajustar o tratamento do paciente é o psicólogo ou o médico responsável que lhe acompanha, né, que está ali no dia a dia sabendo do quadro clínico daquela pessoa. Quando o plano impõe limite nas sessões, corta o tratamento, substitui sua função, o que inclusive impacta na competência do médico e no exercício de sua atividade profissional, porque ele está usurpando a atividade do médico, passando por cima do médico e indicando o que ele acha necessário, tomando atitude do que o paciente deve ou não fazer. Nesse momento, o plano deixa de administrar e passa a interferir indevidamente no tratamento, o que é ilegal e abusivo. A lei não autoriza que a operadora de plano de saúde coloque decisões financeiras e administrativas acima da vida do paciente, que antes de ser consumidor, ele é um paciente, né? E, portanto, sempre que houver indicação profissional de psicoterapia, o plano tem um dever de arcar com o custo do tratamento, sem impor limites automáticos ou arbitrários, não podendo inclusive opinar sobre o melhor tratamento, o que é melhor para o paciente, o que ele deve ou não fazer. Isso fica nas mãos do profissional que acompanha aquela pessoa, tá certo? E na maioria das vezes, a grande desculpa do plano de saúde é limitar o número de sessão. E a justificativa mais usada por eles é justamente informar para o paciente de que a sessão que ele tanto precisa, de acordo com a prescrição médica, está limitada. Então eles acabam fazendo como se fossem uns pacotes, né? De 10, 12, 18 sessões, depende de cada situação. Só que isso é muito absurdo, né? Porque, na verdade, a saúde mental, ela não funciona como um pacote de serviços que a gente vai prescrever achando que aquilo vai solucionar daquela maneira. Muito pelo contrário, você precisa de uma sensibilidade para entender que às vezes o número de sessão são muito maiores do que aquelas e muitas vezes precisa de um tratamento e acompanhamento contínuo para solucionar aquilo. Então, não se pode tratar a saúde como dinheiro, como uma coisa administrativa. Cada pessoa responde ao tratamento de uma forma diferente e possui patologias diferentes, com necessidades de tratamentos diferentes, acompanhamentos distintos. Então, não se pode generalizar. Há pacientes que precisam de tratamento contínuo, outros por algum tempo, isso depende de cada um. E isso pode ser avaliado, obviamente, cada caso a caso, né? Porque cada pessoa precisa de uma situação diferente. Quando o plano ele cria um limite fixo de sessões e ele não está pensando na saúde mental do paciente, ele não está pensando na melhora, muito pelo contrário. Quando ele limita, quando ele reduz, ele está pensando nos custos da empresa e o que a empresa vai maximizar de ganhos e minimizar de despesas, né? E aqui está um ponto principal. O plano de saúde ele não pode interromper um tratamento, ainda que necessário, se existe uma indicação médico-profissional para a continuidade do mesmo. Então, o plano ele não pode simplesmente cortar o tratamento com base em uma regra genérica até que o paciente tenha alta. Ele sabe que para poder isso acontecer, precisa de um médico que lhe acompanha para poder diagnosticar e saber que aquele paciente vai ter alta. Não é o plano que vai simplesmente ter esse tipo de atitude. Limitar o número de sessões sem analisar o caso concreto significa
justamente substituir a decisão clínica por uma decisão administrativa, né? O que é totalmente abusivo e absurdo. Inclusive, por minha experiência, a justiça ela entende que o plano ele não pode impor o número de sessões, né, quando isso pode comprometer a eficácia do tratamento e a cura do paciente. Em resumo, se o tratamento é necessário e o paciente ele está sendo acompanhado por um profissional habilitado, o plano não pode usar a desculpa de limitar o número de sessões como uma forma de barrar o tratamento daquela pessoa, tá certo? Então, fiquem muito atentos. E provavelmente vocês também devem estar se perguntando quando é que um psicólogo, né, quando ele não é da rede credenciada, como é que se faz para poder ter esse tipo de atendimento? Eu vou esclarecer para vocês um item que é muito importante, né, que é outro problema muito comum e que acontece corriqueiramente, que é o psicólogo não fazer parte da rede credenciada. Mas muita gente não sabe que isso não encerra a obrigação do plano. Isso não quer dizer que o plano está simplesmente, né, eximido de responsabilidade de poder ter que cumprir com aquela obrigação. O plano de saúde, muito pelo contrário, ele tem que manter uma rede credenciada e suficiente, com profissionais disponíveis, profissionais qualificados e acessíveis aos pacientes. Se o plano ele não oferece um psicólogo disponível, ou se esses profissionais nunca têm vaga, ou estão sempre com datas muito distantes, ou se não estão na sua região próximo, isso significa dizer que o plano vai ter que cumprir com essa obrigação. Da mesma forma, se você precisar de uma especialidade e na rede credenciada não tiver. Em ambas situações, o plano de saúde ele vai ter que arcar. E o consumidor ele não pode ficar sem um tratamento. Quando a falha é da rede credenciada, isso é uma obrigação do plano de saúde. Então eles têm que autorizar o atendimento com um psicólogo fora da rede ou reembolsar integralmente todos os valores que forem pagos pelo paciente com finalidade, né, de suprir esse problema, né, esse vazio que ficou do plano de não ter uma rede credenciada com um profissional adequado para atendimento. O plano ele não pode usar a própria falta de estrutura como desculpa para negar, né, a psicoterapia. Se ele vender um plano prometendo um atendimento psicológico, ele tem um dever de garantir esse atendimento na prática, né? Isso justamente fere o Código do Consumidor, não só a lei dos planos de saúde. A justiça, inclusive, ela entende que o paciente ele não é obrigado a trocar de profissional ou interromper o tratamento por falha do plano, de maneira alguma. Trocando em miúdos, se não há psicólogo disponível na rede credenciada, o plano continua obrigado a garantir o tratamento, mesmo que fora da sua rede de profissionais disponíveis, tendo em vista que, na verdade, os pacientes não estão conseguindo atendimento, né? E nesse mesmo sentido, o que a justiça tem decidido e tem entendido desse tipo de situação na prática, que o que realmente importa é ter em mente de que os tribunais têm de forma majoritária entendido de que o que o plano vem praticado é abusivo e não pode agir em desfavor do paciente, ferindo o contrato, ferindo o Código do Consumidor, ferindo a lei dos planos de saúde. O entendimento tem sido muito favorável aos pacientes. E por minha experiência própria, as sentenças que eu tenho tido, né, sentenças favoráveis que já conquistei, os juízes têm entendido pela abusividade dos planos de saúde em limitar o tratamento com prescrição médica ou até mesmo negar totalmente qualquer sessão. A justiça ela entende que a psicoterapia ela é um tratamento essencial à saúde e que o plano de saúde ele não pode limitar, interromper ou negar as sessões quando há uma indicação de um profissional. Os juízes também reconhecem que o plano de saúde ele não tem uma competência para interferir na conduta do tratamento, nem substituir a decisão do psicólogo ou do médico por regras administrativas e de gestão empresarial. Outro ponto também muito relevante é que a justiça ela rejeita a ideia do limite automático de sessões de psicoterapia, quando esse limite compromete principalmente a recuperação do paciente, a cura do paciente, interrompendo o tratamento, né, e a sua melhora. Em muitos casos, os tribunais também concedem decisões liminares, né, que são decisões no início do processo, determinando que o plano autorize imediatamente a continuidade do tratamento da psicoterapia, justamente para evitar o agravamento do quadro emocional
e também para evitar a demora do processo. Então, liminarmente, ele já decide para garantir o tratamento daquele paciente e para que ele não corra um risco de um dano irreversível. Essas decisões partem de um entendimento simples. A saúde mental, ela tem o mesmo valor jurídico que a saúde física, então estão na mesma balança. Além disso, quando a negativa ela causa um sofrimento, né, uma abala a pessoa, a interrupção do tratamento, por exemplo, uma situação como essa, ou que cause risco ao paciente, a justiça tem entendido pelo reconhecimento da possibilidade de indenização por danos morais diante dessas abusividades. Ou seja, os tribunais têm entendido que o plano de saúde ele existe para garantir o tratamento e não para criar obstáculos quando o paciente mais precisa, atrapalhando o seu tratamento ou negando a busca pela cura, certo? E o que fazer se o plano de saúde negar sua sessão de psicoterapia? Se o seu plano de saúde ele negou a sessão de psicoterapia, limitou o número de sessões ou simplesmente não respondeu ao seu pedido, o mais importante é não interromper o tratamento por conta própria, e sim procurar o profissional que lhe acompanha para poder prescrever um diagnóstico e os riscos, né, que essa interrupção podem causar na sua vida. E vou até aproveitar a oportunidade também para ressaltar algo muito importante para vocês, para que fique bem claro ao seu direito. Quando o plano ele não responde dentro do prazo, isso também é considerado uma negativa. Ela não é expressa, mas ela é tácita. Ou seja, o silêncio do plano ele vale como negativa. Sempre que possível, obviamente, você vai solicitar a negativa por escrito, seja por e-mail, por aplicativo, por mensagem, por todos esses meios. O registro ele é fundamental para qualquer providência, né? Mas caso não consiga, essa negativa tácita ela também tem validade. Então, se você tem uma solicitação, tem um protocolo e tem como provar que fez a solicitação e houve um tempo de demora, isso aí por si só já é uma prova clara e dos danos que isso pode causar também ao paciente, certo? Ademais, guarde toda a documentação do seu tratamento, como a prescrição médica, os relatórios psicológicos, os relatórios médicos, os exames. Esses documentos eles comprovam a necessidade da psicoterapia e embasam não só o seu tratamento, como também o futuro processo em caso de negativa. Não cancele o seu tratamento sem orientação médica. Você não pode, porque pode ter um problema irreversível. É importante, antes de mais nada, se caso tenha uma limitação de sessão, procurar o seu profissional que lhe acompanha para saber os riscos. Com a negativa expressa ou com a negativa tácita em mãos, você pode procurar um advogado especialista para que ele avalie seu caso e adeque para a sua situação a melhor estratégia. Em muitos casos é possível obter uma decisão judicial rápida, liminarmente, inclusive até em plantão judicial, né, se for um caráter de urgência, para garantir a continuidade imediata da sessão de psicoterapia, tá certo? E o mais importante é entender que a negativa do plano, inclusive o silêncio dele, não encerra o seu direito. Na maioria das situações, o plano pode ser sim obrigado a arcar com tratamento. Então é por isso que é bom você estar sempre em contato com o médico que lhe acompanha, para você saber todos os riscos, né, da ausência de um tratamento em caso de uma negativa ou falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde, tá certo? E em caso de urgência, né, existem sim situações em que a negativa de psicoterapia ela ainda é mais grave e exige providências imediatas. Então, quando o paciente está em tratamento, ele está em uma depressão muito severa, em crise de ansiedade intensa, síndrome de pânico, risco de automutilação, qualquer outra situação que possa agravar com a interrupção do tratamento, existe a possibilidade, como pontuei anteriormente, de um pedido liminar de urgência, inclusive em plantão judicial de madrugada, para que ele tenha o mais rápido possível o atendimento, tá certo? E nesses cenários, a interrupção da psicoterapia ela pode apresentar um risco à saúde e à integridade física do paciente, né? Por isso que a justiça ela entende que essas situações elas merecem uma proteção e uma atuação imediata e eficaz. É possível, inclusive, ingressar com essa ação na justiça com a tutela de urgência, né, que é justamente esse pedido liminar para que o juiz determine rapidamente que o plano autorize e custeie a continuidade daquele tratamento que tenha sido limitado ou que tenha sido negado. Muitas decisões são concedidas em poucos dias ou em poucas horas, justamente para evitar o agravamento do quadro emocional, né, que aquele paciente possa estar passando e até dos riscos irreversíveis que ele pode ter. Em casos graves,
não é razoável esperar semanas ou meses para uma solução administrativa por parte do plano, né? A saúde mental, ela não pode ficar em espera. Portanto, se a psicoterapia ela é essencial e urgente, a negativa do plano deve ser combatida de forma rápida e firme para garantir a proteção do paciente, tá certo? É isso aí, chegando ao fim, queria agradecer a vocês por ter ficado até o final, por ter assistido, né? Espero que eu tenha deixado claro para vocês essa explicação, esses comentários, né, acerca do direito em caso de negativa de sessão de psicoterapia, tá bom? E se o plano negou, né, a psicoterapia ou limitou o número de sessões, lembrem que isso é ilegal e é abusivo. Qualquer dúvida, me envie a negativa ou a prescrição ou o contrato para poder dar uma analisada. Vocês podem estar enviando isso pelo e-mail que eu vou deixar registrado, também pelos canais das redes sociais como Instagram, tá certo? Eu sou Marcelo Mota Pedreira, advogado especialista no direito médico e da saúde, e vou analisar seu caso, tá certo? E não normalizem os abusos quando o assunto é saúde mental. Valeu, obrigado a todos.